Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro preview da final 2022-2023. Denver Nuggets e Miami Heat vão se enfrentar na final. O Denver venceu por 4-0 sua final de conferência contra o Los Angeles Lakers. O Miami Heat venceu por 4-3 a sua final de conferência contra o Boston Celtics. E agora vão se enfrentar. Eu sou Guilherme Tadeu. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno, e hoje, na verdade, neste episódio, um preview totalmente focado nesta grande equipe do Denver Nuggets. Lucas, animado para mais uma grande final da NBA? Tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Cara, animadíssimo, né? Denver Nuggets contra Miami Heat. Ela pode não ser aquela final esperada pela grande população, né? Não pode ser aquela final em que nomes alternativos chegam, né? Então fica sempre um certo mistério no ar, mas aqui no Café Belgrado, que a gente tem o costume de falar das 30 equipes da NBA, é uma final muito querida, né? Uma final muito bonita, uma final muito especial, porque a gente vai poder falar de, assim, jogadores fantásticos, a gente vai poder focar, né, em histórias poucas vezes contadas, né, especialmente pro lado do Denver nesse episódio de agora, né, que são muito especiais, né, são jogadores espetaculares, torcida, assim, que há muito tempo acompanha, que é apaixonada, especialmente aqui no Brasil, tem uma certa ligação com o Denver, né, o Denver é o primeiro time a colocar um brasileiro em evidência na NBA, né, então com isso trouxe muito torcedor desde aquela época e o carinho fica até hoje, né, então tem muita coisa para ser contada aqui e a gente decidiu fazer 2 episódios separados, mas não como se o basquete fosse jogado apenas por um dos lados ou que não, o matchup não fizesse diferença, pelo contrário, né? Falaremos aqui nos 2 episódios de matchups, por exemplo, mas a gente quer falar, por exemplo, das histórias do Denver Nuggets, né? A gente quer falar de como deve ser o approach do Denver Nuggets na série, como deve ser o approach do Miami Heat, para que o episódio acabe não ficando mais puxado para uma coisa ou para outra, sabe, Gibbs? Então a gente está se dando essa oportunidade aqui de tratar dessas finais, desses times, de uma maneira um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente e com um foco maior, né, para um lado ou para o outro. Esse primeiro episódio para o time que chegou primeiro, né, Guilherme? O Denver Nuggets venceu suas 12 partidas dos playoffs até agora, sem tanto drama. 4-1 no Minnesota, 4-2 no Phoenix Suns, 4-0 no Los Angeles Lakers. Então ele chega tendo jogado apenas 15 partidas nesses playoffs, né? Com 12 vitórias e 3 derrotas. É o maior net rating dos playoffs, não é de se surpreender, né? Já que tem 9 vitórias de saldo, né? Então tem a melhor campanha dos playoffs, né? 80% de aproveitamento, não perdeu nenhum jogo em casa, né? Melhor ataque da NBA nos playoffs. Gibas é uma equipe que chega recheada de histórias, recheada de talento, mas também recheada de... Não sei nem se recheada, talvez até uma crosta, sabe? Assim, uma crocância. Nuggets, né? É uma equipe que chega com a crocância de tô jogando melhor do que todo mundo nesse momento, né? Então carrega dentro do time e de tudo que envolve aquele swag, né? Aquela imponência do favorito. E a gente vai ter que tratar disso daqui para frente, né? Porque o Denver, até chegar nas finais da NBA, muitas vezes, né? Talvez na série contra o Minnesota não, né? Não era o grande favorito. Mas na série contra o Suns, já ele entra com aquele que a gente chamou, tanto no Suns contra o Lakers, a gente chamou daquele favoritismo azarão, né? Que as casas de apostas colocavam uma coisa muito mais equilibrada, levando menos em conta o que o Denver fez na temporada, né? Então, agora o Denver chega com tem que chegar, né? Sem a pecha de azarão, é favorito mesmo. Não só isso, mas muito favorito, né? As casas de apostas colocam o Denver como a equipe mais favorita desde o Golden State de Kevin Durant em finais de NBA.
Então isso é muita coisa, e dos últimos 16 anos, só o Golden State de Kevin Durant de 2018 entrou com maior favoritismo do que esse Denver Nuggets nas finais. Tem motivo para essa alegria toda, Gibas? É um campeão esperando para ser coroado? É assim que deve ser tratado esse Denver Nuggets? Não sei se é o campeão esperando para ser coroado, né? Eu acho que o Miami Heat, pelo que fez, merece muito mais respeito do que essa linha pode sugerir. Agora, acho que dá para dizer que é um time que traçou planos nos últimos anos para estar nessa condição, e está, né? Os planos deram certo. Se isso vai levar ao título ou não, é um esporte, né? Não há nada que garanta que, mesmo fazendo as coisas certas, você vai vencer. O que fazer as coisas certas te garante é estar em situações de vencer, e o Denver esteve, né, ao longo de todo o ano. A verdade é que o Denver já há algum tempo construiu o potencial de ser uma equipe que compete para ser campeão da NBA. Eu colocaria como marco o ano de 2018 e 2019, né, aquela transição que o Jokic já era um super jogador, e acho que é o momento em que ele se torna sobrenatural, vamos dizer assim. E dali em diante, né? O time na temporada 17 e 18 ficou muito perto de ir para playoff e não foi. A gente contou bastante essa história já aqui, já existia Café Belgrado. E na temporada seguinte já veio uma temporada de 54 vitórias. Era um time que era diferente desse em alguns aspectos, mas de certa maneira tinha boa parte das coisas que hoje funcionam, né? Era um time que tinha Jamal Murray e Nikola Jokic como centro do ataque, mas ainda não tinha um Michael Porter, ainda não tinha boa parte dos coadjuvantes que hoje são relevantes, Aaron Gordon, Bruce Brown, os caras que têm vindo do banco e ajudado muito, o KCP, Jeff Green, mas a ideia de jogo estava se desenhando, estava se caminhando para virar o que virou, e essas peças, a impressão que eu tenho é que foram se ajustando, né? Naquela época eu lembro que era muito importante o que fazia o Paul Millsap, que era uma espécie de jogador que permitia que o Jokic jogasse do jeito que jogava, porque conseguia complementá-lo de várias maneiras diferentes, né? Conseguia ser um ótimo defensor, conseguia abrir para chutar, conseguia jogar em transição, mas também não perdia rebote, era muito forte no jogo interno. Dava para ter dois pivôs numa época que ainda não estava muito claro que você conseguia jogar na NBA com um 4 que não é exatamente um pivô. Então, acho que esse time foi se desenhando desde essa temporada, até da véspera, né? Mas assim, desde 2019, o time já ficou em condição de ser um time muito competitivo. E aqui, Lucas, acho que cabe um elogio, né, uma menção a Tim Connolly, o executivo que está por trás desse trabalho. Né? O Tim Connolly não está mais lá para desfrutar desse. O homem que mudou o jogo? Cara, ele mudou o jogo pro Denver, né? Vamos dizer assim, ele não mudou o jogo todo, mas na temporada que ele sai, o time está em situação de vitória. Assim, você pensa, né? O cara que montou o time que pode ser campeão da NBA tá lá no Timberwolves, um time que tem sido severamente criticado, né? E esse é o poder do dinheiro. É também, mas assim, a gente não entende muito bem os bastidores, né, das políticas da NBA, o que aconteceu, que a relação estava desgastada, quem que era o dono que estava querendo levar quem para onde, vamos dizer assim. Mas acho que cabe a menção, né? O Tim Connolly chegou no Denver em 2013 e deixa o time em excelente situação em 2022 e certamente tá olhando de longe, pensando na vida, né? Se foi uma decisão dele, tá Mas foi pensando na muito bem vida. remunerado, né? Quando ele É saiu pro absurdo o salário Minnesota, dele, né? ele saiu para receber muita grana e já chegou causando, né? Fazendo a troca do Rudy Gobert e imediatamente, cara, se ele fica peixe, né? Se ele fica só esperando, ele ia estar só colhendo os louros do Denver agora, né? A galera tá dizendo, caramba, olha o que ele fez, né? Vamos esperar para ver o que ele vai fazer no Minnesota. Mas o cara já chegou metendo a trade do Gobert, velho. E aí, tá todo mundo questionando, né? Mas vamos ver para onde isso vai ainda. O resto é história. O Denver Nuggets hoje é outra coisa, mas como eu disse, né? Desde 2019 se colocando em situação de vencer, e aí vem os acasos, né? Assim, as coisas que não são controladas, vamos dizer assim, né? Primeiro, a gente teve a temporada da bolha, da pandemia, em que o Denver faz uma super campanha nos playoffs, né? Uma campanha belíssima. Sinaliza que, bom, essa run que eu tive no ano passado, né? O time chegou na semifinal do ano passado, no ano anterior. Não foi por acaso, de fato é um time em ascensão. Essa temporada
o time já estava contando, né, com outros nomes no elenco, mas ainda com essa cara. Já existia o Michael Porter, mas jogando pouco ainda. O Jokic estava ainda melhor. Jamal Murray fez um playoff que todo mundo se lembra, né? Quem não se lembra, eu digo, foi espetacular. Foram lindas as séries de playoff. O time caiu na final de conferência para o Lakers, dando sinal de que era um time em evolução. E aí vieram as pancadas, né? 2 temporadas seguidas em que o time não consegue contar com o Jamal Murray. E sim, o Jamal Murray é o segundo melhor jogador desse time e muitas vezes o melhor jogador desse time, né? O Jamal Murray se machucou durante a temporada 2021, quando o time já tinha dado alguns passos bem interessantes de montagem de elenco para ser ainda mais competitivo. Já tinha chegado o Aaron Gordon, o time estava escalando e com sucesso o Michael Porter depois de tanta expectativa. Vem a lesão do Jamal Murray, Michael Porter também fica fora na temporada seguinte. O Jokic eleva o seu nível, joga um basquete avassalador, fantástico. O time faz um baita ano, mas ficou curto, né? O segundo melhor jogador era o Aaron Gordon. Vocês estão vendo o que ele é capaz de fazer, mas como segunda peça é mais difícil. Aí tinha o Will Barton, Monte Morris, Austin Rivers jogando, né? Bonis Hyland, um calor que o pessoal gostava. O Campasso estava nesse elenco, jogava muito pouco. Os argentinos ficavam sempre muito bravos com isso. Enfim, o time foi surradinho, né? 4-1 bem pancadinha do Golden State, que seria campeão. Mas ficou, Lucas, aquela ideia de que quando esse time estiver completo de novo, depende, claro, de como esses caras vão voltar, né? Michael Porter e Jamal Murray, mas o nível que o Jokic está jogando, se ele tiver companheiros de elite, é capaz deles fazerem coisas muito grandes. Para surpresa de ninguém, Lucas, especificamente sabendo de que esses dois voltariam bem, para surpresa de ninguém, o Denver Nuggets fez uma temporada incrível, 53 vitórias, e chega ao playoff naquela situação de o melhor time da temporada regular na Conferência Oeste, mas esse Oeste está polêmico, né? Esse Oeste está estranho. Equipes muito tradicionais e com grandes jogadores históricos não foram bem na temporada regular. Olha o sofrimento que o Lakers teve na temporada regular. Olha o sofrimento do Golden State. Olha o Clippers chegando para a pós-temporada com Kawhi e Paul George. Ih, rapaz, olha o Phoenix Suns. Phoenix Suns botou o Kevin Durant. E aí o Denver ficou meio assim, pô, eu sou um baita time, mas tem muitas histórias acontecendo aqui. E de fato, como muita gente reclamou, Lucas, lá dos lados do Colorado, né? Lá nas bandas das montanhas do Colorado, não era o assunto mesmo. Não se falava tanto do Denver, porque, enfim, tinha muito outros assuntos para lá e para cá. Foi até uma resposta que viralizou recentemente na internet. O pessoal ficou um pouco horrorizado. Mas, cara, eu esqueci qual foi o repórter que falou, daqui a pouco eu lembro. Mas eu falei assim, cara, é que não tinha muito assunto mesmo. Olha os outros assuntos, né? A temporada do Denver foi estável. A estabilidade não é uma grande notícia nesse meio, né? As pessoas gostam de caos. No meio do caos, Lucas, o que foi esse playoff do Denver? Kibas, o playoff foi uma extensão da temporada regular, né? Onde o time conseguiu jogar o seu jogo, conseguiu atuar com o melhor das suas forças e conseguiu vencer jogos, né? Que é o que o time muito fez e fez muito bem durante a temporada. Né, acho até que durante a temporada regular, a reta final da temporada, a gente viu o Denver, por exemplo, poupando o Jokic muitas vezes, né? Para que chegasse em playoff com o que tem de melhor, né? Com o que tem, né, de mais forte. O Denver especificamente tirou 2 vezes o Jokic de jogos contra o Suns, né? Na temporada regular. Era uma maneira de poupar o Jokic contra o Suns, mas também uma maneira de esconder, né? O Denver estava nessa situação de poder escolher quando colocar ou não o Jokic para jogar, né? Porque, de fato, naquele momento, o melhor para o longo prazo era não ter o Jokic em quadra, né? Tirar do Suns esse look, né? Tirar do Suns com o Kevin Durant essa oportunidade de experimentar, né? Esse confronto, né? Então a gente viu no Denver poupar o Jokic na reta final, talvez isso tenha influenciado na hora dos votos para MVP, até acho que não, né? Mas o fato é que o Denver se preparou muito bem desde a NBA agora, Gibas, tem essas propagandas que ficam passando, né? Especialmente se você assiste pelo League Pass e tal, com imagens já dos playoffs, né? Imagens de vestiário, imagens com frases dentro de quadra, né? Eles têm uma grande captação de áudio, né? Tanto dentro de quadra como nos vestiários, como, sei lá, no shoot around, né?
naqueles treinos, né? Um dia antes do jogo, na manhã do jogo e tal. Então tem muito entretenimento dentro do mundo da NBA e a gente sempre vê o Mike Maloney falando, né? Depois de cada vitória, né? Ou antes em cada preleção, sobre o foco, né? O foco no campeonato, né? O foco no título, o foco. Ganhamos aqui a primeiro round. Qual é o foco? Aí todo mundo responde campeonato, né? Porque assim, é um time desse tamanho, né? É um time com esse tipo de olhar, né? Tem um BMVP e tem um timaço, né? E acho que mostra muito, Guilherme, essa run do Denver, da bolha para cá, mostra muito como é tênue, né? Essa linha do favoritismo dentro da NBA. Porque você tem o BMVP, você tem um cara que tem sido um dos mais dominantes da NBA há tanto tempo, mas aí você tira uma peça que casa muito bem com ele, que é um puta jogador, o Jamal Murray, e aí esse time passa de ser um time praticamente imbatível, de 12-3 em playoff, para ser um time que foi quase varrido pelo Golden State, né, que tomou o Night do Stephen Curry, o time que foi varrido pelo Phoenix Suns, né, então é muito difícil você se manter no topo dentro da NBA, né, é muito difícil você repetir, é muito difícil você ganhar e depois ganhar de novo, né? E nos últimos anos tem sido cada vez mais assim, cada vez maior o número de variação, né, nas equipes na final, e temos uma final inédita. E assim, se cobra mais para falar do Denver, principalmente a parte do Denver, mas esse reconhecimento, né, vem com a consagração. Quando o Denver, e se o Denver for campeão, cara, vai ser muito mais fácil falar do Denver, né? Vai ser muito mais fácil voltar a falar do Denver, trazer o Denver à tona. O Golden State não era o assunto, não era coqueluche em lugar nenhum, né, Guilherme? Era no máximo ali uma difteria, né? Lá para 2014, 2013, né? Não se falava Golden State. As referências de Golden State era aquele time maravilhoso que eliminou o Dallas, né? De oitavo primeiro, né? Por muito tempo. Baron Davis, né? De Baron Davis. Stephen Jackson, né? Então, assim, por muito tempo era essa a referência de Golden State, né? Do We Believe, né? E agora é o time que se mais fala da NBA. Estava muito tentado a fazer um episódio, hoje dia de preview de final, e estava super tentado a fazer um episódio sobre o Bob Myers, né? Que ontem anunciou que não vai ser mais o GM do Golden State, né? Porque o Golden State chegou a esse tamanho, né? E o Denver caminha, né? Nesse momento está em final de NBA, que é uma coisa rara, e caminha para chegar a esse tamanho. Agora, janelas de título, e aí eu falo agora também com a experiência de ser torcedor do Phoenix Suns, né? Elas abrem e fecham muito rápido, né? É muito difícil, acabei de falar, né? É muito difícil você se manter no topo. Às vezes é difícil você repetir final. O Phoenix Suns chegou em 2021, 2022 melhor campanha, cai na segunda rodada de playoff, né? O Boston chegando passado em final de NBA, esse ano um time melhor ainda, mais experiente, conseguiu o Malcolm Brogdon, né? Então chega mais forte, né? Com o elenco mais forte, caiu para um oitavo seed, né? Pode falar oitavo seed, Guilherme? Não queria falar oitavo colocado, porque não foi oitavo colocado, foi sétimo, né? Mas aí o seed, né? O oitavo posicionado, né? Caiu para um oitavo posicionado. Então é um ramo muito difícil esse da NBA de se manter no topo. Então o Denver tem que aproveitar essa chance, o Denver chega nessa final, é o favorito e tem que aproveitar a chance, né? Tem que pegar a chance para dançar e não soltar, viu, Guilherme? Passar a noite toda dançando com a chance, sem dar a chance para o azar, no caso o Miami Heat. Agora, como o Denver pode fazer isso, né, Guilherme? Através daquilo que o Denver tem de melhor, que é o trabalho entre Jokic e Jamal Murray. Eles são... Que tipo de dupla? É o feijão com arroz? É o Claudinho Bochecha? Como é uma dupla? É o Pelé e Coutinho? Como é que você classificaria aí o Kit e Jamal Murray no ramo das duplas? Cara, me lembra um pouco a Adriana B.A. Sheldon, né? Pela excelência, pelo carisma, pelo pioneirismo, né? Do jeito de jogar. Sabe que eu sou entusiasta do vôlei de areia, né? Que eu chamo de vôlei de areia porque Eu sei, eu não mas pratiquei Adriana, longe. ok. Eu até entendo da onde vem, né? Porque enquanto dupla, Adriana B.A. Isso. e Sheldon, pô, Se você fala domina, um né? nome, já fala o outro, né? Se não Já fala junta outra. Sheldon, Só pronto. que Isso.
se bota sozinho esses nomes, eles não são tão grandes. Entendi. Então, Jokic e Jamal Murray, eles são Então é grandes. John e Paul McCartney, Lucas. Você tá indo pro caminho que Mas só sem tem os essa títulos. resposta. Tá. Ok, vamos lá então. Ai, cara, é difícil, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a gente quer dar essa grandeza, né, de John Lennon e Paul McCartney, eles precisam chegar lá ainda, né? Porra, Beatles é Beatles, né? Então teria que ser alguma coisa assim que... Não queria dizer Sandy Júnior, porque, porra, olha a diferença da Sandy pro Júnior, né, velho? Não queria Eles fazer estão isso com o mais Jamal próximos. Murray, né? Não, eles estão mais próximos. Assim, não estão tão próximos também, né? Não estão tão próximos, mas é porque o Júnior no vácuo, ele não se sustenta, né? Meio mancado, mas ok. Meio mancada a Não, em relação a consistência minha. Sandy, né? Em relação a Sandy. Tá, mas ele parece ser um cara que é bem legal, assim, né, nas redes sociais, tá? Ok. Você vai então Tá. comprar essa? Vai Não, comparar não vou, não Jamal vou. Murray? Eu vou ter que ir Ok. pensando durante o podcast, pode Boa. ser? Quem sabe a gente chega aí no... Lucas, questão sobre isso Ah, ainda. Os dois estariam no top 5, assim, no quinteto ideal Denver que você viu? entre os maiores jogadores do Denver? Que você viu. Ó, Denver o que você Jokic viu. é o melhor de todos. O Sim, Jokic, ele sim. vendo ou Acho não que questão de vendo, Jamal Murray, tranquilo. né? O Jamal Murray, pra mim, tá passando o Carmelo já, velho. Então estaria. Assim, em temporada regular, o Carmelo fez muito mais, né? O Jamal Murray, ele é um jogador muito bom de temporada regular, mas ele não foi sequer All-Star até agora, né? Porque ele não... Não sei se ele tem essa chave virada pra... Cara, eu vou fazer vários números aqui, vou ser dominante, né? A única vez que ele chegou em condição de destaque, assim, de temporada regular, foi uma vez que colocaram ele naquelas listas da NBA, que ele estava listado como o melhor defensor da NBA. E a galera ficou meio em choque, assim, né, naqueles rankings, né? Pô, o Jamal Murray tá aparecendo aí, onde é que tá? Aí acho que ele até tweetou na época, né, finalmente sendo reconhecido, né? Mas não sei se ele mesmo estava tirando onda da situação, mas, assim, raramente ele tá numa lista de temporada regular, né? E eu até queria ver mais isso do Jamal Murray, né? Porque, beleza, é massa, playoff. Até a gente comentou ontem, quando tava falando do Jaylen Brown, né? Como muda a percepção, né? De temporada regular para playoff. E se você fica maior no playoff, pô, lindo, né? Mas, cara, ele tem que fazer isso na temporada também, né? Mas se tá fazendo no playoff, é melhor, né? Se o auge é o playoff, beleza. Então, assim, o Jamal Murray mais Jokic podia ser um Sandy Júnior de temporada regular, viu, Guilherme? E aí em playoff é outra coisa, né? Em playoff fica mais. É como se, sei lá, Simon tirasse. Garfunkel, assim. Podia ser tipo, se tirassem um Júnior e colocassem. O Sei lá, Chororó, o próprio Chororó. Sandy chorando. Não sei, velho. Mas é como se o Júnior fosse, sei lá, substituído pelo Bruno Mars, né? Sandy Bruno Mars. E aí faz em playoff. Porque tem jogo de playoff que, lógico, o Denver se alimenta do Jokic, tudo que o Jokic faz. Mas o adversário fala, porra, vou entre aqui Sandy e Bruno Mars, eu vou querer que o Bruno Mars me mate, né? E aí o Bruno Mars vai lá e faz um super dança, né? Uma atuação de música e dança inigualável e o Denver acaba vencendo, né? Então tem E às um... vezes, Lucas, o adversário coloca o Jokic pra cantar Elise, né? Que daí não é o range ideal da Sandy, né? E aí é É melhor que não isso. faça, né? Que é É, talvez as coisas que dão errado, né? Pô, aí ele fica fazendo coisas que a gente prefere o Bruno Mars mesmo. é. Então, é mais ou menos isso, viu, Guilherme? Sandy e Bruno Mars em playoff, porque em playoff é uma coisa muito imarcável, né? E acho que o Denver vai ter que assim, o Denver vai buscar isso, né? Essa vai ser a maneira do Denver jogar. Pensando no que o Miami pode fazer, o Miami é um time que adora defender em zona. E o Jokic, junto com o Denver, né? É o time que melhor se sai contra a zona na NBA, porque eles têm o Jokic e o Jokic fica plantado ali na área do lance livre, e aí ele faz tudo, né? Então, o Miami não vai ter esse tipo de arma, pelo menos quando o Jokic estiver em quadra. O Jokic não pode jogar os 48 minutos, né? Mas acho que a gente deve ver pouco, ou a gente deve ver umas zonas muito experimentais, né, do Miami.
mas o Denver tem muitas armas ofensivamente para atacar o que o Miami pode fazer. Então, assim, Gibas, eu vejo o Denver como um favorito, mas eu vou guardar o meu palpite para pro próximo podcast. Mas, assim, é um time muito potente ofensivamente para a gente se preocupar com o lado não potente, tão potente do Denver, que eu acho que é a defesa, né? Então, o Denver, os melhores momentos do Denver nessa pós-temporada, acho que assim, de maneira geral, é o que as equipes buscam fazer na NBA, né? Que é jogar em transição. Então, esse Denver é um time que adora jogar em transição, atacar em transição. Com o Jokic pegando o rebote, as coisas se aceleram muito, né? Porque você não precisa fazer aquele movimento natural do grande pegar o rebote, né? Passar para o criador, né? E aí o grande fazer aquela transição mais lenta, né? Pensa um pouquinho no Embiid, né? Pegando o rebote no segundo, terceiro, quarto. Especialmente contra o Lakers, o Denver pegava e era gol, 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 vai, 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 né? Porque buscava muito a transição o tempo todo. O Miami não tem a defesa de transição do Lakers, né? O Miami tem uma das melhores defesas de transição da NBA. Então me causa uma curiosidade, Giba, saber qual tipo de pace o Denver vai optar para esse jogo, sabe? Se eles vão ter interesse em fazer essa trocação franca, né, de transição, 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 ou se eles vão meter um peraí, né? Porque o Miami tem uma defesa de transição que o Lakers não tem, né? Você atacava o Lakers na transição, você pegava o Lakers sempre desguarnecido. O Miami, a gente viu isso muito contra o Boston, é outro tipo de animal defensivo, né? Qual pace você acha que o Denver vai optar nessa série? Tem algum caminho que você acha mais óbvio para isso? Acho que sim, tem dois caminhos, né? O Denver pode olhar para o Miami e pensar em um elenco curto, que está jogando 46 minutos, assim, os seus 4 jogadores principais, e os outros rodam ali 18, 20. A gente não sabe como é que vai voltar o Tyler Hero, mas imagino que para os primeiros jogos, essa questão da intensidade que o Denver consiga colocar, e jogando em seus domínios, né, onde o Denver tem essa predileção por tentar expor mesmo, né, o adversário à sua velocidade ofensiva, acho que não vai ser uma pauta do Denver travar. Embora acho que o Miami só vai conseguir pontuar em alto volume se conseguir correr. Acho que para mim tá claro isso. Agora, o jogo de basquete é um jogo dual, né? Claro, quando você defende bem, a transição se oferece com facilidade e não tem por que não aproveitar isso. A gente sabe que é cultural da NBA que a defesa, ao se defender, você ataca em velocidade, sendo você um time de pace rápido ou não. Então, acho que esse é um ponto. Agora, tem um outro ponto que é que a transição não é só quando você defende, né? Mas muitas vezes, acho que o Phoenix Suns foi o primeiro time a fazer isso, pelo menos no nosso século, pelo menos desde que a gente acompanha a NBA, a jogar transição mesmo tomando a cesta, né? Com alto volume, alta velocidade, fazendo contra-ataque, entre aspas, contra-ataque, né? Transição, mesmo depois de sexta tomada. E acho que nessa tomada de decisão, acho que o Denver. A gente viu o Jokic correndo, cara, com a bola nas mãos muitas vezes na série contra o Lakers, de um jeito assim que a gente que acostumou a ver esse Jokic fica assim, cara, ele tá mais rápido do que o Anthony Davis. Tá? Acho que hoje o Denver Nuggets tem essa marcha, caso seja necessário, caso seja o caminho. Ele vai sentir o jogo, se ele estiver levando muita vantagem num jogo 5 contra 5, talvez não precise se expor a um risco tão alto. Tem um risco de jogar assim, mas a gente vai se lembrar, né? O time do Miami Heat é um time que te impõe riscos também se você jogar com 5 contra 5, porque é uma defesa que te tranca, né? É uma defesa que tira seu espaço, é uma defesa que o seu 1 contra 1 fica bem marcado, fica muito protegido, e é um time que te força a turnover. O time do Nuggets tem 2 ball handlers, vamos dizer assim, bem diferentes, né? O Jokic driblando desde trás vai ser pressionado, não é o tipo de jogo que a gente vai ver. E o Jamal Murray, ele é um ótimo ball handler, mas geralmente, né, a intenção dele é a agressividade desde que começa a quicar. Ele não é um amador organizador, vamos dizer assim, um amador que a gente se acostumou a ver na década passada. Tem poucos desses hoje em dia na NBA que conseguem ficar em quadra, porque hoje a NBA demanda agressividade. Então, Lucas, a impressão que eu tenho é que
vai ser um jogo parecido com o que a gente viu do Denver ao longo da temporada, no sentido de não é um Sacramento Kings, a minha disposição é correr o tempo inteiro, mas é uma marcha que esse time vai usar de várias maneiras no jogo. Não acho que vai ter deliberadamente uma intenção de diminuir o número de posses, de apostar num jogo em que você esvazie o número de tentativas suas e assim também consiga conter um pouco o número de tentativas do Miami Heat. Mas, de novo, né, é muito do que o Miami Heat vai fazer dessa série. Então, quando a gente for falar do preview deles, a gente vai dizer como que até agora o maior sucesso do Miami Heat foi ter transformado as séries do jeitinho que ele gosta de jogar, né? O jeitinho com a sua cara, ter trazido para sua zona de conforto qual série que fosse, né? Tendo sua capacidade de adaptação para um elenco que é muito versátil. Acho que o Denver tem um jeito de jogar, e é um jeito de jogar que se conseguir se impor, cara, acho que vai ferir demais o Miami, né? E vai conseguir repetir o que sabe fazer. É um pouco isso o basquete, né, Lucas? Quem consegue colocar o seu melhor jogador, as suas melhores armas, na condição de influenciar mais o jogo, acaba saindo com a vitória. E é por isso que o Denver chega com tanto favoritismo, porque tem um arsenal para te bater, né? Te bate de várias maneiras. E eu queria falar um pouco disso também. Acho que ele pode te bater correndo, ele pode te bater na transição, porque tem chutadores que chegam com um ótimo aproveitamento em velocidade, né? Eu acho que o Michael Porter é excepcional nisso. Eu acho que o Jamal Murray é um ótimo chutador de transição. Acho que o time ocupa bem os corners, né, em transição, geralmente com o KCP, mas eventualmente até com o Jeff Green. Acho que no 5 contra 5 a gente vê um pouco as escolhas que o time faz, né? Como joga muito com o Jokic sendo marcado, existe um desenho tático que acaba muitas vezes colocando o Aaron Gordon mais próximo à cesta e deixando os chutadores no 3 contra 2 no perímetro. Então, se você fizer uma boa movimentação, eles vão ficar livres, vão chutar. Ou, eventualmente, você vai encontrar o Aaron Gordon próximo à cesta, numa ponte aérea, coisas assim. Ou você vai ter que não dobrar no Jokic e lidar com ele jogando de costas para a cesta. É muito jeito de te bater, né? E aí pode ser em velocidade, pode ser no 5 contra 5. É um time que até agora, Lucas, encontrou algumas dificuldades nesse playoff. E o time que mais botou dificuldade é o Phoenix Suns. Então eu vou pedir para que você fale um pouco qual foi o caminho que o Phoenix Suns colocou para tumultuar o Denver, né? Um time que, para nós, na final de conferência, parecia intumultuável, né? Um time que a gente olhava e falava assim, cara, o Lakers fez de tudo nesse playoff. O Lakers tem várias maneiras, né, de te machucar, tem vários ótimos jogadores, mas até agora, assim, os jogos são difíceis, mas não pareceu assim que o Denver ia perder. Ainda mais depois que a gente viu Miami Celtics, que toda hora parecia que os dois iam perder. Cara, a gente olha para aquela série do Lakers e do Denver, pô, a luta que o Lakers fez foi bonita, mas o Denver nunca perdeu o controle, nunca, assim, em nenhum momento. Mesmo o Lakers passou na frente no último período, cara, passou, mas depois foi surrado. Então, assim, acho que o único time que colocou o Denver em situação de rapaz, o que eu faço agora, né? Foi o Phoenix Suns, que depois não conseguiu mais ter jogador para jogar aquela série. Então eu te pergunto, Lucas, por onde foi que o Suns, onde foi o soquinho ali no que o Phoenix Suns bateu, não vou dizer que ficou grog, mas que voltou pro corner assim. Caramba, e agora, hein? Hein? Gibas, curioso você falar sobre isso, porque eu acho que é o que o Denver tem ainda de espaço para crescer enquanto time, né? É o que o Denver ainda precisa ter, que é repetição, né? É um time que chegou no final de conferência, depois não fez campanhas longas, né? E agora vai ser testado no final de NBA, né? É lógico, né? Para chegar na final da NBA, passou pela final de conferência, passou por esse Phoenix Suns que você falou, mas poucas vezes ficou pressionado, né? Acho que o Minnesota foi um time que causou um pouco de dificuldade para o Denver quando, lá no jogo 3 eles começaram a matar muita bola, né? O Anthony Edwards ficou muito difícil de ser marcado e ele começou a matar muita bola. E esse Denver é a 15ª defesa da NBA na temporada regular. Não é uma super defesa, não é uma defesa espetacular. Tem jogado melhor nos playoffs, mas não é uma defesa espetacular que dá espaço, né? Uma defesa que não, assim, o Suns teve muito arremesso livre, né? O Minnesota teve muito arremesso livre. O Lakers teve bastante arremesso livre, né?
Agora é uma defesa esperta, né? É uma defesa que vai deixar em situação de liberdade aqueles que ela quer ficar, que fiquem em situação de liberdade, né? Eu não sei se o Miami tem tantos desses caras, né? O Caleb Martin costumava ser um cara que você dizia, ok, pode ficar em liberdade, e até agora ele é o, sei lá, um dos melhores chutadores da NBA agora, né? Então não sei se esse Miami tem tanta gente que o Denver vai poder fazer esse tipo de defesa. Por outro lado, o Miami, o Boston chutou, sei lá, 7 de 40, deixa eu ver. Foi 7 de 35 num jogo e no outro jogo errou os 12 primeiros. Então foi tipo 7 de 47 em certo momento das finais da conferência, né? O Denver tá chutando próximo de 40%. Assim, você pega o Jokic tá chutando 47, Jamal Murray 40, Michael Porter Jr. 40, o Aaron Gordon 35. Todo mundo, o KCP 40 e alguma coisa, todo mundo mata bola, especialmente livre, né? Então o Denver tem isso a seu favor, né? E quando o Denver tá assim, jogando, chegando, chutando, com muita liberdade, os arremessos selecionados a dedo pelo Jokic para o seu ataque, é muito difícil de ser defendido e isso meio que vai tirando o ar, né, do time adversário. O Lakers teve um bom jogo, que o Lakers ficou em controle o jogo inteiro, acho que foi o jogo 3, né? O Lakers ficou o jogo todo na frente, de reta final do jogo, Jokic, Jamal Murray, né? Jokic, Jamal Murray, Jokic, Jamal Murray. Então eles têm esse punch, Jokic, Jamal Murray, que em reta final, que é quando as coisas começam a apertar, que era quando o Boston não sabia o que fazer contra o Miami, o Denver vai saber o que fazer, né? Vai ser Jokic, Jamal Murray. Então, assim, o Phoenix Suns teve sucesso contra o Denver quando conseguiu atacar a transição do Denver, né? Era rebote ou mesmo depois de cestas feitas pelo Denver, ataque, 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 correria, chegar chutando, né? E isso foi jogo de 40 e tantos pontos do Devin Booker, 30 e tantos pontos do Kevin Durant. O Denver é um time que faz falta, né? Aliás, é um time que faz falta e reclama pra caramba de cada falta que fez. Cara, espero que não tenha esse tipo de comportamento nas finais da NBA, né? Porque vai ficando um pouco difícil de tragar. Vai ter. Acho que não, porque Final, pô. pode ser que sim, mas assim, entre Denver e Suns, entre Denver e Lakers, eles ficavam nessa de, pô, estamos sendo roubados porque os caras querem que vá a superestrela passe, sabe? Aquele cara, superestrela americana passe. Não sei se vai ter esse sentimento enfrentando o Miami, sabe? Porque eles são mais favoritos que o Miami, né? Então, assim, não Só sei se que eles vão se. tem o fato do Miami jogar uma pancadaria gostosa, né? E, porra, muita falta não vai ser marcada, que eles vão ficar bravos, cara. Pode ser, eu não sei, velho, se é uma pancadaria que o Miami faz. A pancadaria é Acho. gostosa, hein? É muito físico, né? Não é que o time É, bate desleal, não é isso, mas é um time muito físico, velho. tô tentando lembrar aqui na série, assim, contra o Boston, o Tatum reclamava bastante, né? Mas você viu o replay, mesmo as faltas marcadas, não eram tanto assim, sabe? Acho que o Miami é mais um time assim que cava falta de ataque, né? É um time que incomoda muito defensivamente, mas eu acho que eles não, assim, eles não reclamam de falta que tomam também, né? Tipo, o Jimmy Butler vai, mesmo que ele leve a falta ou não leve, ele vai fazer a jogada, vai cair, vai voltar correndo, né? Então, é um time que reclama menos, acho que vai ter menos disso nessas finais, pelo menos eu espero. Mas o Denver é um time que faz muita falta, então, nos jogos que o Kevin Durant conseguiu ir para a linha do lance livre, Devin Booker conseguiu ir para a linha do lance livre, que não foram muitos, né? Devin Booker bateu pouquíssimos lances livres nessa série, mas o Durant bateu bastante, né? Quando o adversário consegue ir para a linha do lance livre e mata essas bolas, tem aproveitamento na bola de 3 pontos, a defesa do Denver vai se esvaindo um pouco, sabe? É uma defesa que não é elite. É uma defesa boa, bem boa. Ofensivamente, quando o Denver não comete turnover, essa defesa fica parecendo ainda melhor, né? A gente viu tempos inteiros, né? O Denver passar um tempo inteiro sem cometer um turnover contra o Phoenix Suns, um tempo inteiro do Denver sem turnover contra o Lakers, né? Quando isso acontece, porra, a defesa do Denver fica lindinha, né? Porque eles estão sempre lá no 5 contra 5, né? Tem Aaron Gordon, tem KCP, sabem proteger o Jokic. O Jokic também não é um tonto, né? O Jokic ele é um cara com boa presença, sabe usar o seu corpo. Então é um time que defende bem, né?
especialmente no 5 contra 5. Quando é um time que tá cometendo turnover, a gente viu isso em retas finais de jogo, né? Muitas vezes contra o Lakers, o Jokic cometendo mais turnover do que durante a partida, especialmente quando o Jokic não descansa, né? Jogando 40 e tantos minutos. Aí o Lakers teve oportunidade de transição, né? Acho que o Miami não vai dar os moles que o Lakers deu. Se o Denver der essas oportunidades, o Miami é um time que costuma punir, né? É um time muito punitivo, viu, Guilherme? É um time meio código de Hammurabi, viu? Então não tem esse espaço pro Denver dar os Vigiar e vacilos. punir gostoso demais, Lucas? Meio, porra, se você cometer um turnover, eu vou arrancar seu braço. É mais ou menos assim, o Miami Heat. Caraca, é mais radical. Então o Denver tem que se cuidar com. A ideia do olho por olho, dente por dente, é que você cometeu um turnover, eu vou cometer um também, né? Não é que eu vou arrancar seu Não, pô, braço. não é assim. Você faz um erro. Então não é olho por olho, é outra coisa, né? Não, você olha pra alguma coisa que você não devia olhar, eles arrancam teu olho. Não é olho por olho, Gibas. É o nome Você, do você rouba uma vulnerável, né? banana, eles arrancam a mão, velho. Não é mão por mão, dente por dente. Então nós temos que derrubar essa falácia do olho por olho, dente por dente. É mão por banana e olho por, É, sei lá, é talaricagem. isso. Pode ser. Gibas, então é uma equipe que Impressionante como nós vamos reconstruindo a história aqui, né, Lucas? Com é um olhar crítica, diferente, né? Um é um olhar olhar diferente. diferenciado. Inclusive recebemos um comentário muito carinhoso aí, né? Foi no YouTube dessa vez, né? Dizendo assim: Aquele que eu te mandei? esse podcast fala de tudo, menos de basquete. Um É horror. isso. Foi. Mas já tinha defesa lá, você viu que tinha uma defesa lá? Eu vi, pô. Muito Era uma obrigado defesa aí. daquela fan hater, né? Que é tipo, pô, mas é melhor quando eles não falam de basquete, né? Muito fan hater. Gibas, então assim, você perguntou do Phoenix Suns, eu tentei dar uma resposta um pouco ampla, mas o Denver ele não tem uma super defesa. E acho que isso pode ser explorado pelo Miami. Agora, ele tem uma defesa muito acima da média, muito boa, postada, né? E acho que isso vale para muito time da NBA. Então, o Denver conseguindo fluir no ataque, e acho que esse tem sido a chave do Denver Nuggets nessa pós-temporada, é o quão bem eles atacam, né? É o quão bem o Denver Nuggets está atacando, meu Deus do céu, né? O Denver indo bem no ataque, pontuando, não cometendo turnover, ou mesmo nas posses que não pontua, conseguir bons arremessos, né? Isso vai tirar a velocidade do Miami e a transição defensiva do Denver, que não é assim das melhores da NBA, até melhorou nos últimos jogos, mas contra o Phoenix Suns, por exemplo, mas cometeu menos turnovers também, né? Essa defesa não vai ser exposta e aí o time vai ter seus melhores momentos defensivos, né? Então, ter um bom jogo defensivo é o grande caminho para o Denver até agora, só que no Denver Nuggets, Guilherme, a defesa é o melhor ataque, né? É curioso, e poucas vezes na NBA a defesa é o melhor ataque. Na verdade, os ditados da NBA levam para defesas ganham campeonatos, né? Ataques ganham jogos. E no caso do Denver, é muito importante o time cuidar dessa bola, né? Porque quando o time cuida dessa bola, você basicamente fica imbatível. Porque o Denver é muito foda atacando, né? O time que consegue os melhores ataques da NBA, as melhores posses, os melhores arremessos, porque tem um gigante que encontra todo mundo na quadra, que é muito difícil ser marcado no contra um, e que arremessa de qualquer lugar e que faz bolas impossíveis agora, né? Ele tá chutando 47% para 3 pontos na pós-temporada. 47% para 3 pontos na pós-temporada. Precisei repetir tudo, Guilherme, Não que é existe isso, surreal. cara. Não Além de tudo existe que ele isso. tá fazendo, ele tá chutando 47% para 3 pontos na pós-temporada. E aí basta lembrar de alguns jogos contra o Lakers para lembrar como é que foram algumas dessas bolas de 3 em momentos chaves, né? Não é assim, ele tá chutando porque ele tá completamente livre e aí ele recebe em ritmo e mata a bola com muita facilidade, né? Tem essa jogada também, mas de maneira punitiva até, Guilherme, ele hoje tá muito vigiar e punindo. De maneira punitiva, ele mete umas bolas ainda também impossíveis, né? Então é uma grande equipe de basquete, viu, Guilherme? Muito difícil de ser parada.
ofensivamente tem dado aulas. Mas que matchup gostoso, velho. Tô doido pra falar do Heat também, viu, Guilherme? Vai ser demais, Lucas. Percentual de bola de 3 pontos do Denver, sozinho, é capaz de acabar com o jogo das finais da NBA, né? Se o Miami não conseguir tirar esse aproveitamento do Denver maluco, né? Que é um time que não só arremessa. Aliás, uma coisa boa que o Phoenix Suns fez foi o jogo 3, né? O Denver pouco chutou para 3 pontos naquele dia, que o Jokic fez 50 pontos. Fico muito curioso para ver se o Miami vai tentar esse tipo de approach, né? Dar tudo pro Jokic, tirar tudo do restante, tirar o volume. O Denver não optou mais por esse caminho desde esse dia. Jogo 4, eu acho. Que até o Devin Booker fala, né? Pô, se ele fizer 50 e a gente ganhar, tá bom, né? E aí o Devin falou, pô, é mesmo. Tem razão, não vamos mais fazer isso não, né? E aí foi a história, o Denver não perdeu mais depois disso, viu, Gibas? Impressionante. Lucas, alguns números aí para a gente encaminhar para os finais desse episódio. O Denver correu mais que seus adversários nessa pós-temporada, né? Pegando só os 15 jogos que eles jogaram nessa pós-temporada, foram 256 transições contra 228 dos seus adversários. A jogada preferida do Denver Nuggets, Jamal Murray, pick and roll, handler, começam assim os ataques. A segunda mais usada, Jokic no poste baixo. A terceira mais usada, bem abaixo dessas duas, Jamal Murray no handoff, né, no mão-mão. Ele vai lá pegar a bola na mão do Jokic, geralmente Jokic. E na sequência, Lucas, chutadores, né? Murray na transição, Porter Jr. no catch and shoot, Murray no 1 contra 1 no isolation, e aí transição de Bruce Brown, Caldwell Pope no catch and shoot. Em geral, Lucas, simples de explicar, mas Jamal Murray no pick and roll, ele segurando a bola e Jokic posteando. Essas são as duas principais maneiras, mas elas não são únicas, né? É um time bem criativo. A gente viu nessa pós-temporada, inclusive, o contrário, né? O Jokic não pegar uma mão na bola do Jamal Murray, um pick and roll contrário, né? Com o Jokic trazendo e o Jamal Murray fazendo screen. É um time bem inventivo nessa jogada de dupla aí, mas assim, a tendência são essas jogadas. Lucas, o Denver, durante esse playoff, de cada 5 ataques, 4 vezes passou por cima no bloqueio. Não é um time que faz drop. Claro que vai depender de quem traz a bola. A gente sabe que o Miami Heat não tem exatamente uma coerência com os números de temporada regular com da pós-temporada. Então, se você ficar passando por baixo aí de cara que não meteu bola na pós-temporada, durante a temporada, o cara vai dar um step back lá do meio da quadra e vai acertar, porque o Miami Heat tem feito essas coisas. Então, acho que o Denver vai continuar passando por cima dos bloqueios, vai trocar bastante. A segunda principal alternativa. Passar por baixo foi basicamente nulo, né? Eles fazem muito show, né? Eles fazem o show que é quando principalmente quando o Phoenix Suns ou o Lakers tenta utilizar o Jokic, né? Utilizar, no caso, é atacar o Jokic, né? Então eles usam o grande para fazer o bloqueio, o cara que está sendo marcado pelo Jokic. E aí o Jokic, ao invés de trocar, né? De ficar marcando o baixo, que não quer, o Denver não quer expor o Jokic, eles fazem o Jokic cortar o caminho do baixo, enquanto o Jamal Murray ou outro defensor, que esse pique seja, volta, e aí eles fazem uma rápida marcação dupla ali e o Jokic volta pro big, né? Essa é uma maneira que o Denver usa muito para defender o Jokic, especialmente se esse outro big não for um cara tão ameaçador, né? O Miami tem poucas opções de big, né? Então, eu também não sei se essa vai ser a grande estratégia do Miami, né? Porque a tendência normalmente a gente vai já falar do Miami, né? Não quero me expor não, Big, né? Não quero me alongar nisso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho das lineups, né? Porque a gente falou um pouco do Denver, o que ele é tão perigoso e tal. Cara, o Denver tem tipo as melhores lineups da NBA, né? Os caras jogando é certeza de vitória, né? Quais são as melhores lineups do Denver que você tem aí? Só uma coisa ainda de defesa, Lucas. Uma coisa que o Denver tem feito muito nos últimos tempos para proteger o Jokic é uma parada que chama pré-troca, né? Você já troca lá embaixo, antes, sabendo que ele vai ser atacado, você já faz uma troca de ajuste que bota ele num canto em que, para chamar a troca, ferra todo o espaçamento, né? Então, ele nem vem para essa troca, assim, tem sido uma alternativa recente aí, bastante elogiada, né, pelos técnicos, já existe, né, em boa parte do mundo.
Às vezes a gente pode chamar de troca tripla também, dependendo do que for fazer, mas assim, é um tipo de proteção para não deixar com que ele fique nessa situação de ter que defender um pequeno o tempo todo. Não é o ideal. Se o Miami Heat conseguir situações de atacar pequeno contra o Jokic, não é bom pro Denver, mas não é isso que o Denver espera deixar acontecer. Mas a gente sabe que do outro lado tem o Spoelstra, vai saber o que ele vai criar aí. Lucas, lineups. Vou filtrar só para playoff, né? Porque os jogos aqui da última temporada, vou filtrar aqui no playoff. A linha que está destruindo esse playoff: Jamal Murray, KCP, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. e Nikola Jokic. Uma lineup monstruosa. E a segunda, né, que mais tem feito sucesso é essa aí, com o Bruce Brown no lugar do KCP. Essas são as alternativas, vamos dizer assim, dominantes. Pensando o seguinte, né? Murray, Porter, Gordon e Jokic enquadra com uma alteração, né? Aí pode ser o Bruce Brown, pode ser o KCP, e aí tem algumas outras situações que eventualmente pode fazer outro personagem, né? Eventualmente o Jeff Green já jogou em uma linha assim, KCP e Jeff Green para descansar o Jamal Murray aí com o Jokic. Essa é a que menos tem feito sucesso, Lucas, até para o torcedor do Miami ficar atento, né? Bruce Brown, KCP, Jeff Green, Michael Porter e Nikola Jokic. Essa não tá dando bom, não, né? Essa é de longe a que tá dando pior na temporada. Então, quando o Jamal Murray vai pro banco, né? Na pós-temporada, isso. Quando o Jamal Murray vai pro banco, perigo, né? Então, ficar atento também. Porque não tem exatamente um criador para além do Jokic, né? Assim, todos os outros aqui não são exímios criadores, não são ball handlers, né? Clássicos. Acho até curioso, né, Gibbs? Porque o time tem o Reggie Jackson, que ele poderia ser um. Né, cara? Que loucura. Ele poderia ser um cara assim. E aí, essa parte me pega um pouco do Denver, né? Porque assim, tudo funcionou até agora. Beleza. Caso as coisas não funcionem, né? Em que situação o Denver tem ferramentas de ajuste, peças de ajuste? Porque é um time que usa esses 6 que a gente já falou, né? O quinteto titular mais o Bruce Brown, tem o Jeff Green, tem o Christian Brown, né? Que é um novato que entra mais ou menos para defender e armar um pouco de caos. E aí pronto. Essas são as peças, né? Agora, o Jokic, ele é uma máquina de resolver jogo, né? Ele é o LeBron falou, né? Cara, pouco se fala sobre o que o Jokic entende do jogo, porque é pouca gente que entende o que o Jokic entende do jogo, né? Ele falou isso, né? Então, é até normal que não se fale tanto, né, sobre o quanto ele entende do jogo. Então, talvez essa seja a minha resposta para, preciso de um ajuste, beleza, tem o Jokic. Mas, como você falou, né, sem o Jamal Murray, esse time perde muito. E, enfim, é uma equipe que está no final de NBA, o Miami precisa ganhar 4, né? O Denver não pode perder 4. Então, cada vitória conta muito, viu, Gibas? Então, queria ver mais alternativas para esse Denver, mas talvez nem precise, né? Talvez esse time seja tão bom que nem precise de tantas alternativas assim. É um time que tem basicamente 7 caras, viu, Gibas? 7 caras para jogar essas finais da NBA. É isso. Lucas, antes do destaque final, eu vou convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas que depende do seu apoio para crescer, né? Para ser viável, para existir, vamos dizer assim, né? Acho que antes até de usar a palavra crescer, acho que o ideal é usar a palavra existir. Mandar um salve, viu, para muita gente que chegou no Belgradão nas últimas 24 horas, o Gabi Viana, o Leonardo Souza, o Breno Pequeno, né, um dos maiores Brenos desse país, Antônio Longuinho, Lucas David, Marcos Vinícius, o Rafa Antunes, Rodrigo Betalha, o grande cotovelo, hein? Luca Moreira, André Guimarães Júnior, o Deco, Maurício Cascado, Rodrigo Alves, Ramos. Mais um Cara, Rodrigo é Alves, impressionante vida, como basta ser Rodrigo Alves para ser uma pessoa espetacular, né, velho? É isso, velho. Tiago Valcácio, o grande Valca. Um abraço pro Valca. Cara, o Valca manda sempre comentário lá no Insta? Spotify, velho. O Valca é desses. Renan do Ponte. Valeu, Renan. Muito obrigado, meu amigo. Pedro Fraguas. E o Carlos Eduardo Jesse. Todo mundo colando com o Que dia, Belgradão. hein?
Cara, acho que é um dia histórico, terça-feira histórica do Café Belgrado, terça, quarta, né? Porque tem muita gente que foi já hoje, já aqui, essa mistura aí que eu fiz de ontem à tarde e hoje de manhã. Muito obrigado, vocês tornam o Café Belgrado possível, vocês tornam um Café Belgrado existente. Tem destaque final, Lucas? Eu tenho um destaque final aqui, viu, Gibas? Destaque final completamente inesperado. Hoje é o último dia do imposto de renda e eu já recebi uma mensagem de uma esposa de um certo podcaster, Gibas, que eu aprecio muito, dizendo que já recebeu a restituição, hein? Então, um salve aí para famílias restituídas desse país. Mas eu queria agradecer de fato a todos que apoiam o Belgradão, né? Vocês são demais. E você que tá aí ouvindo, falou, pô, não apoia o Belgradão ainda, queria apoiar. Apoia aí, velho. Não faz diferença se apoiar hoje, ele não vai cobrar, cobrou dia 31, vai cobrar dia 1º. Não é assim que funciona, né? Só vai cobrar de novo no final do outro mês. Então, vem hoje, né? Vem hoje fazer parte da família Belgradão. Amanhã tem jogo de final e queria tratar com todos vocês lá no Giannis, que é o grupo de apoiadores do Telegram do Belgradão. É isso. O meu destaque final, Lucas, vai para um salve para a torcida francana, que hoje tem a final, né? Hoje tem jogo 2 da final do NBB e Franca simplesmente perdeu o Lucas Dias. O Lucas Dias teve uma apendicite, teve que passar por cirurgia. E, cara, hoje, claro, tá fora, mas eu imagino que uma cirurgia desse porte para um atleta profissional, no nível de intensidade que é o NBB, acho que não volta mais para essa final, né? Então, poxa, imagina a dor que tá pra torcida francana. Já perdeu o jogo em casa, não era esperado, mas estava com muita expectativa. Tem jogo, velho, tem jogo. Sim, vou dizer isso. O Lucas é craque, mas tem jogo demais ainda. E é nessa linha. Acho que o baque de fato dói. É muito. Pô, quem que espera que aconteça uma coisa dessa com um dos seus melhores, se não o melhor jogador na véspera? Um dos 3 finalistas para MVP, né? Simples assim, não? Um candidato a MVP e para muita gente o favorito. Então, a pancada, mas assim, esse Franca é gigantesco, o elenco é muito bom, mais minutos para Márcio, certamente a gente vai ver, mais soluções lá da comissão técnica, né? Tem os outros 2 finalistas para MVP, Franca, né? Então... Estão lá ainda. E, cara, vai ter que ser criativo, finais se ganham, né? Finais não se jogam, se ganham, não tem uma frase assim. Então, hoje vai ser lindo o Morumbizinho, viu? A torcida já tomou as arquibancadas, né? As bilheterias, vamos dizer assim, o ingresso é gratuito, mas foi muito difícil conseguir, viu, Lucas? Viu o tamanho da fila que tava? Nossa, a fila tava gigantesca. Cada um só podia pegar 4 ainda. E o São Paulo ampliou, né, mais para 4.000 ingressos, né, colocou arquibancadas móveis. Então, assim, tá uma expectativa gigante, né, um jogo... Acho que é um jogo, assim, memorável para a história do basquete brasileiro, especialmente para a história de São Paulo e Franca. Esse jogo 2 às 8 da noite, com transmissão de todo canto, velho. YouTube, aplicativo da NBA, ESPN, Sport TV, dá para assistir. Se você tiver de bobeira hoje à noite, muita gente vai estar envolvida aí nos mata-matas do seu time aí no futebol, mas se não tiver, se não tiver interesse nisso, por favor, assista o NBB, que vale demais. Hoje é um jogo daqueles, viu? Um jogo daqueles. Valeu? Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado, a gente se vê daqui a pouquinho já. Valeu? Forte abraço.